Esse foi disparado o melhor jogo da Copa do Mundo de 2026. Esse grupo que nós brasileiros temos que ficar atentos. Holanda contra a equipe do Japão. Vamos resumir essa parada, porque, meu amigo, que jogo maluco foi esse? Um 2-2 que todo mundo achou que o Japão ia ganhar, teria vantagem, mas aí empatou, uma loucura total. Vamos resumir essa parada, então vem comigo que a gente vai conversar sobre este jogo agora. E aí, começamos o primeiro tempo. De cara, a seleção da Holanda começa um pouco melhor que a do Japão. A gente vê uma seleção muito ativa, tentando criar jogadas, principalmente com o Gakpo entrando por dentro. E aí surgiam algumas oportunidades, inclusive essa aqui em que o goleiro da seleção do Japão, e eu vou pesquisar aqui com vocês o nome desse cara, porque assim, de verdade, ele hoje foi o protagonista da seleção. Hoje ele tem apenas 24 anos, está na Itália, e é um cara absurdo, que é o senhor Suzuki. Joga muita bola, fez defesas absurdas nessa partida. Se não fosse ele, teria tomado diversos gols. A seleção do Japão, essa é a grande verdade. E aqui a gente vê como que estava postado essa seleção do Japão. Acabou que esse jogador aqui subiu, ele desceu, né, na verdade, para marcar, porque se fosse subir seria o contrário. Mas o Japão estava postado em um 4-4-2, num bloco mais fechadinho, compactado. E esse jogo, apesar dessa finalização de cara, daria dito de que nós veríamos um jogo com muita qualidade e com muita técnica. Um jogo de poucas oportunidades, e as que tivessem seriam feitas no detalhe. E realmente foi isso esse jogo até a metade ali, até o final do primeiro tempo, que depois no segundo mudou totalmente o panorama do jogo. Essa é a grande verdade. E aí, meus amigos, aqui estava como postada a seleção da Holanda, né? A gente viu aqui seria um 4-4-2, mais ou menos, como é que estaria postada. Na verdade é um 5-3-2. A gente tem um zagueiro, um lateral aqui embaixo, juntamente com os 4. 3 no meio e 2 no ataque. Mais ou menos assim estava postada a seleção da Holanda num 5-3-2 defensivamente, enquanto a do Japão estava ali num 4-4-2. E, cara, surgiu muitas oportunidades, tanto para a Holanda quanto para a seleção do Japão. Teve essa chance aqui, em que o japonês chutou e a bola acabou isolando. E esse primeiro tempo, e praticamente esse jogo, se resume muito a finalizações de ambas as partes. Tanto da seleção japonesa, que ia muito para ataque, chegava, finalizava, mas também a seleção da Holanda, que tinha suas oportunidades e conseguia também tentar algum tipo de chance, mas acabava parando no goleiro. Enfim, era um jogo de muito detalhe, e que aos poucos o Japão ia crescendo, só que depois aparecia a Holanda crescendo, enfim. Cara, a todo momento aqui, como você tá vendo, teve um cruzamento na área. O Japão tava na própria área deles, né? E aí a Holanda fez o cruzamento, acabou que a bola saiu resvalada aqui, o goleiro passou perto e conseguiu catar. Teve também esse outro momento, se eu não me engano, foi do Dumfries, em que ele chega na ponta, rabisca, que vai correndo. É uma jogada que ele tipicamente muito faz lá na Inter de Milão, onde que ele joga, e aí para nas mãos do Suzuki. Suzuki, de novo, dizendo para vocês, o melhor goleiro desta partida. O Japão, como vocês podem ver, é uma seleção muito organizada, mas que pelo menos nesse momento do jogo estava começando a se desorganizar e se desentender um pouco. E quem estava salvando a seleção é o Suzuki. E, cara, a gente tem que dizer a verdade. Eu não sei como esse goleiro ainda está na equipe que está. Porque simplesmente não é uma equipe de grande praste no futebol europeu. E é um cara que vem se destacando por lá. Eu acho que nessa Copa do Mundo, dependendo da fase que o Japão chegar, porque a gente sabe que pode ser uma das surpresas de chegar em oitavas e quartas, o Suzuki vai sair do clube que ele está e provavelmente vai ir para um clube de alto nível, porque ele tem futebol para isso, tem potencial. É novo, 24 anos de idade, em Copa do Mundo já é titular, banca na seleção dele, vai bem também no clube, então é um cara que, com certeza, veremos um provável futuro melhor goleiro do mundo. Grande Suzuki, esperamos que a carreira dele dê muito certo. E obviamente que o Holanda foi tentando, e teve essa outra chance aqui em que
teve uma bagunçada e aí você percebia que tava mais próximo do Japão tomar gol, apesar de criar. Tava muito mais próximo do Japão tomar algum gol. A Holanda veio com essa oportunidade na roubada de bola, um erro dos dois zagueiros, e aí vem os jogadores para ataque, mas também acaba não conseguindo ser travado pela zaga, como vocês podem ver aqui no lance seguinte. Trava pela zaga e aí o goleirão Suzuki, novamente, aparecendo de novo. E aí a Holanda foi continuando marretando. E marretando. Cobrança de escanteio, o jogador cabeceia e o goleiro Suzuki faz um milagre de novo. Ele se destacando na partida. Vem outro lance de cabeça, a bola vai pra fora e o Suzuki estava lá, catando para um cacete. E a Holanda indo pra cima no primeiro tempo. Demais, demais. Foi dominante no primeiro tempo. Dominante, dominante. E aí o Japão também tentou, obviamente. A gente sabe que o Japão é muito bom no contra-ataque, é uma das coisas primordiais que tem essa seleção do Japão. E nesse jogo também foi muito aproveitado isso da própria seleção japonesa. Basicamente, corria para contra-ataque, ou às vezes criava também as jogadas, mas muitas das vezes eram lances mais perigosos em contra-ataque, igual esse que aconteceu. O jogador chutou, a bola acabou que passou bem perto do gol, né? Como vocês podem ver, o goleiro só dá uma olhadinha e fala, rapaz, graças a Deus não entrou no gol. Essa é a grande imagem que vocês estão vendo aqui. E aí você vê ele simplesmente revoltado, infelizmente, de não ter acertado este gol. E aí, senhoras e senhores, novamente o Japão chegando, finalizando, também começando a crescer um pouco mais no jogo, porque esse jogo dos detalhes, para os dois lados, foram aos poucos crescendo. Enquanto você via a Holanda crescendo em um momento, do nada o Japão pegava e crescia em outro. O Japão começou a crescer mais no final do primeiro tempo, como vocês podem ver. E aí teve outro lance também da Holanda, no finalzinho do primeiro tempo, o último lance em si, em que tem um escanteio, cabeceio, o goleiro Suzuki cata, fim do primeiro tempo, 0-0. E aí, senhoras e senhores, começa a loucura. No segundo tempo, começa a loucura total, que aí vira o jogo que virou absurdo, sensacional. Isso é Copa do Mundo de 2026, não só Copa do Mundo de 2026, é Copa do Mundo no geral. E como vocês estão vendo, de cara a seleção da Holanda já chega absurdamente avassaladora nos primeiros 30 segundos. O jogador do Japão tira a bola na sorte, porque eu acho que era o Van Dijk que estava aqui, se eu não me engano. E aí o zagueiro tira na sorte essa bola. Só que poucos minutos se passam aos 50. E adivinha quem que estava tentando e agora consegue de novo? Van Dijk, 1-0 para a seleção da Holanda. E o gol foi simplesmente absurdo. Em uma cobrança de escanteio, foi um escanteio curto, se eu não me engano, a bola veio aqui alçada para a área, e aí o Van Dijk estava bem posicionado de cabeça, manda um baita de um golaço para matar o Suzuki e fazer 1-0. Ele estava pelo menos no momento se tornando o destaque dessa partida. E uma coisa que eu tenho que destacar aqui, cara, que simplesmente além do Van Dijk, o Gakpo estava jogando muita bola, como eu falei. O Gakpo a todo momento, o Dumfries também aparecendo muito, os jogadores que estavam criando, que estavam tentando de fato nessa seleção e que eram os únicos que estavam fazendo algo de fútil na seleção holandesa que estava dando certo. E aí, senhoras e senhores, não durou muito tempo porque o Japão começou a se achar no jogo, começou a entrar mais nesse segundo tempo. E a gente sabe que o Japão, além dos contra-ataques, tem uma característica muito boa que se chama troca de passes curtos. E quando esses caras se compactam mais, se fecham um pouco mais e tem mais aproximação entre os jogadores, rolam jogadas interessantes e que acabam gerando em gols. Inclusive o Brasil tomou assim, outras seleções que o Japão enfrentou tomaram assim. Adivinha? O Japão fez o gol da mesma forma. 1-1. Cara, assim, um gol absurdo de fora da área, ele chuta a bola, eu não lembro o nome do jogador, eu vou até olhar aqui com vocês, porque, aqui ó, foi o senhor Keito Nakamura, ele chuta a bola, e aí a bola resvala no zagueiro
da Holanda, né? Resvala assim bem sem querer, bate no cantinho, 1-1. Só que, meus amigos, o jogo foi ficando tão doido que era uma hora o Japão fazia, outra hora a Holanda fazia, enfim. A Holanda foi lá e virou a parada para 2-1 depois de alguns minutos. Senhoras e senhores, que jogo absurdo. E aí, o gol do 2-1 foi do Summerville, que também recebe uma bola, né? Faz aqui o alça também o cruzamento. E aí, chuta um golaço no cantinho, indefensável para o goleiro Suzuki, que mesmo assim foi um dos melhores eleitos nessa partida, né? E aí, cara, você vê como é que foi armada a jogada, né? Que simplesmente isso aqui foi um pouquinho antes do gol ter saído, foi aqui, basicamente, alguns segundos antes do gol ter saído, que o jogador estava aqui, chutou e fez um golaço, fazendo o 2-1. E aí, senhoras e senhores, tivemos este lance aqui, que eu vou dar até um pouco de destaque, apesar de ter sido impedimento, que foi um contra-ataque também. São duas seleções que aceleram muito, muito rápido. E aí você viu o Japão muito mal postado. Olha isso aqui pra vocês verem. Porque se tivesse bem postado, esses carinhas aqui, ó, estariam um pouco mais atrás com as linhas fechadas. Estariam os blocos mais compactados. Só que vocês sabem, as duas seleções são de muita velocidade. Então acaba que não dá tempo, às vezes, de uma compactar o bloco, a outra já chega e começa a fazer o gol. E aí o Gakpo teve esse lance absurdo. Dribla dois zagueiros, deixa um de bunda no chão, vai chutar, a bola vai pra fora, só que aí, como vocês estão vendo no próprio lance, o senhor Gakpo tá um pouquinho à frente, impedimento que foi marcado. E aí, senhoras e senhores, continuava a blitz dos dois lados e o Japão continuando, né? Chutou a bola bem próximo ao gol, um chute absurdo de fora da área que quase entrou no gol. Meus amigos. E aí, a Holanda percebeu que tinha que mudar alguns jogadores, colocar reforços para melhorar um pouco o gás, porque a equipe já estava meio cansada, e a gente sabe como é o desgaste no futebol europeu também e na Copa do Mundo, alto nível. Entra Depay, Koopmeiners e Timber. O Depay que estava lesionado lá na equipe do Corinthians, destaque da seleção da Holanda. E aí entrou para tentar ajudar de alguma forma. E acredite se quiser, ajudou. Porque dá mais gás, a equipe começa a melhorar, o Depay aparece, esses jogadores em si aparecem, e teve um quase gol da equipe da Holanda, que poderia ter metido um 3-1 nesse lance aqui, só que acabou que teve a sorte também do grande goleirão Suzuki, que se destacou. E aqui, chegando no final da partida, uma preocupação grande para o Japão, que talvez poderia determinar esse resultado. O senhor Takefusa Kubo sente o joelho. E aí ele teve que ser substituído porque não iria aguentar. A situação foi complicada. Ele já estava lesionado antes, aí ele recupera. Mas aí ele lesiona o joelho e simplesmente não consegue voltar. É um jogador de muita criatividade que substituiu, se eu não me engano, o Mitoma, que não conseguiu ser convocado por conta de lesão. O Kubo estava assumindo essa responsabilidade de ser o cara que chamaria esse protagonismo e seria o jogador destaque, que faria as jogadas e realmente estava sendo criativo, estava ajudando. Acabou que ele teve que sair. E aí muda um pouco a postura do Japão. Porque apesar disso tudo, a seleção japonesa consegue melhorar, cara. É impressionante, os caras substituíram ele, mas ainda assim o Japão conseguiu ficar melhor dentro de campo. Conseguiu trocar mais passes, a Holanda foi ficando cada vez mais recuada, foi retrancando mais, e acabou que em um momento os caras iriam tomar algum gol. Iria acontecer alguma parada dessa. E nesse lance aqui, senhoras e senhores, que foi acontecendo como eu falei pra vocês, o Japão foi chegando no ataque, foi ficando cada vez mais próximo do gol, e aí teve o senhor Dumfries, cara. Esse lance aqui foi determinante. E eu só tô tirando esse print aqui porque justamente ele tira a bola nesse momento pra escanteio e comemora pra caramba, tipo assim, porque já tava nos 87, pô, vai acabar o jogo, nós vamos vencer, vamos pra cima. Escanteio para o Japão. A bola vem alçada na área. Um golaço de cabeça.
Um golaço, 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 golaço de cabeça do jogador, que eu vou até olhar o nome aqui, ó, Daichi Kamada, 2-2, um empate histórico que foi segurado até o finalzinho do jogo e que mostra que a seleção do Japão não está vindo para brincadeira, como eu já também disse em muitos vídeos, é uma seleção que tem potencial gigantesco de chegar a 16 avos, oitavas de finais, tem projetos excelentes para estar ganhando a Copa em até 50 anos, então nós veremos sim talvez o Japão fazendo isso por conta de estrutura de investimento. E é uma seleção que passou por muito perrengue quando chegou nos Estados Unidos para essa Copa, mas que mostrou dentro de campo que isso não vai afetar os caras. Que isso realmente mostra o quanto que o futebol mudou. Que antes a gente achava que a seleção japonesa era subestimada. E agora simplesmente os caras mostram que realmente tem potencial e jogam bola. Não venceram o Brasil à toa, não empataram com a Holanda, não venceram grandes seleções à toa. Enfim, esse foi mais ou menos o resumo do jogo. Comenta a sua opinião e já segue a gente para me ajudar cada vez mais nesses vídeos. E me dá uma sugestão de tema aí de vídeo. Quem sabe eu veja seu comentário e comente também. Tamo junto, até mais.